Olá, bom dia. Bom dia. O clima seco provocou um fenômeno incomum no Brasil. Cidades do interior de São Paulo e de Minas foram engolidas por uma tempestade de poeira. As imagens impressionantes assustaram os moradores. Meu Deus, eu nunca vi uma coisa dessa, não. O reservatório de Furnas, um dos mais importantes do país, opera com menos de 15% da capacidade. É o nível mais baixo desde o apagão de 2001. O presidente da Caixa é o quarto caso confirmado de Covid da comitiva brasileira que foi à Assembleia Geral da ONU. Já o presidente Bolsonaro testou negativo e retoma hoje a agenda pública. O social-democrata Olaf Scholz conseguiu uma vitória apertada nas eleições da Alemanha e já começa a negociar a formação de um novo governo. E no Brasileirão Feminino, o Corinthians derrotou o Palmeiras e conquistou o tricampeonato. Hoje é segunda-feira, 27 de setembro. Bom Dia Brasil está começando. Municípios de Minas Gerais e de São Paulo registraram um fenômeno típico de regiões de deserto. Impressionante, Ana, enormes nuvens de poeira se formaram e avançaram pelas cidades. Cenas que podem se repetir exatamente por causa do clima seco. Vamos falar com o Rodrigo Bocardi em São Paulo. Rodrigo, bom dia para você. Nuvens de poeira assustaram muita gente, hein? Olha, nem fala, viu? Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Boa semana. Imagens impressionantes, parecendo um filme. Dá uma olhada, ó. Uma muralha de poeira que assustou os moradores de várias cidades do interior de São Paulo e da região do Triângulo Mineiro. Em algumas cidades mal dava para enxergar no meio do poeirão. Olha isso, gente. Tempestade de poeira veio acompanhada de muito vento, depois tempestade. Olha que sinistro. Casas ali tomadas, né? Por terra, areia. Uma trabalheira só para limpar tudo isso. É um domingo em muitas cidades aí que parecia que o pessoal estava vivendo um filme aí de ficção na realidade. O Thiago Scheuer, ele está numa estação meteorológica aqui em São Paulo e vai contar pra gente o que provocou essa tempestade de poeira. Um bom dia para você, Scheuer. Fala, Rodrigo. Bom dia para você também. Bom dia, Brasil. Pois é, né? Tempestade de poeira a gente costuma ver em regiões muito secas, áridas, desérticas. E isso estava acontecendo, essa secura toda aqui em alguns pontos do estado de São Paulo já há algum tempo. E aí ontem começou a se formar áreas de instabilidade. Essas nuvens carregadas no céu antes da tempestade, né? E com isso vem a frente de rajada chamada, né? Que são os ventos fortes que acontecem durante a formação dessas nuvens carregadas de tempestade. Aliás, os ventos passaram de 90 km por hora na região atingida. Dá uma olhada. Rapaz do céu, olha que trem feio isso aqui. De lá é Colômbia, São Paulo, de cá é Planura, Minas Gerais. O Rio Grande está no meio ali, ó. Meu Deus, eu nunca vi uma coisa dessa, não. A tempestade de poeira chegou até a divisa de Minas Gerais. Parecia a cena de filme. Essas imagens foram gravadas em Franca. Vamos vazar, mano. Os motoristas que seguiam pela rodovia tiveram que parar. Não dava para enxergar nada na estrada. A ventania levantou muita poeira do solo. Dava até para ouvir o barulho do vento. A nuvem de poeira e terra avançou por várias cidades do interior de São Paulo. Além de Franca, moradores de Barretos, Ribeirão Preto, Orlândia, Jardinópolis e Viradouro também registraram o fenômeno. Olha, Jade, nunca vi uma coisa dessa, não, com Barretos? Olha isso. Meu Deus do céu. Depois veio a tempestade. Em Ribeirão Preto, a temperatura despencou dos 34 graus para 21, isso em menos de uma hora. Isso também é comum numa estação de transição como é que a gente vive agora, que é a primavera. E o meteorologista César Soares, ele explicou para a gente que isso tudo pode se repetir nos lugares mais secos, principalmente agora nessa estação. Vamos ouvir. A ausência de chuva fez toda a diferença na região e
por conta da tendência aí para as próximas semanas, né, de que a gente ainda não tem uma regularidade de chuva nas áreas mais centrais do estado, nas áreas do norte, nas áreas do noroeste, nordeste paulista, a gente pode observar situações similares ainda nesses primeiros dias de primavera. Alguns desses municípios atingidos pelas nuvens de poeira estão enfrentando rodízio de abastecimento por causa da estiagem. E a Sabesp, a companhia de abastecimento aqui de São Paulo, pediu que os moradores evitem o desperdício de água na hora de limpar as casas. Está aí o dilema. Ana e Chico, que trem foi esse, hein? Nossa. Olha, eu só tinha ouvido falar disso numa música do Caetano Veloso, que ele fala: eu sou a chuva que lança areia do deserto do Saara sobre os automóveis de Roma. Ele já pode fazer essa música aqui pensando em Franca, nessa região aí de São Paulo e Minas, né? Ribeirão Preto. Inacreditável mesmo, né? Que imagens impressionantes. Não é né? Convexo, impressionante, Ana. Eu não queria estar no meio desse poeirão todo, não. Nem eles lá. Nem eles lá. Obrigado, Rodrigo. Bom, Já. resultados dessa crise hídrica, dessa secura que atinge o Brasil, a maior crise hídrica dos últimos 91 anos e que já acendeu um alerta na usina de Furnas do sul de Minas. A usina de Furnas opera hoje com apenas 14,47% do volume útil. É o nível mais baixo para o mês de setembro nos últimos 20 anos. Furnas é responsável por regular 12 barragens e é considerada uma das principais do sistema Sudeste-Centro-Oeste, sistema que é responsável por 70% do fornecimento de energia do país. Segundo o operador nacional do sistema elétrico, os próximos 2 meses devem ser ainda mais críticos, mas por enquanto não há possibilidade de racionamentos. Vamos direto então falar com Jaqueline Brasil para saber de previsão do tempo. Jaqueline, bom dia. Cadê a chuva para encher reservatório, para ajudar com tempo seco, com poeira? Hoje tem previsão de chuva, para essas áreas, Ana. Bom dia para você, para o Chico e bom dia para todos. Hoje pode chover em quase todo o centro-oeste, em grande parte do sudeste, exatamente onde estão os principais reservatórios responsáveis pela geração de energia. Essa chuva de hoje não vai resolver a crise hídrica, e sim uma chuva mais frequente, volumosa, e a previsão para as 2 semanas é que chova bastante no norte, no centro-oeste e no sudeste. Uma boa notícia. Uma frente fria, a primeira da primavera, deve se formar amanhã. Vai formar nuvens de chuva e, ao mesmo tempo, canalizar o corredor de umidade vindo do norte. E é nessa combinação de calor com a umidade que surgem os temporais com raios e ventania, além do granizo. Foi o que aconteceu ontem em São Roque, interior de São Paulo. Uma forte e rápida chuva atingiu a cidade. Ruas ficaram cobertas por pedrinhas de gelo. O aviso para essa pancada de chuva à tarde, hoje, vale para toda essa área, então, em amarelo. No norte de São Paulo, o centro-sul de Minas, também região serrana do Rio de Janeiro e contornando centro-oeste, Maranhão até parte do norte. Na área em laranja, o risco é de temporal, em Mato Grosso, Pará e também em Rondônia. O tempo fica firme aqui em São Paulo, faz calor, sol aparecendo, máxima de 30 graus. Na cidade do Rio, também, imagens ao vivo, máxima de 31, mesma condição para quase todo o sul, Amapá e nessa área aqui do centro-norte de Minas, subindo até o Ceará. E faz calor em Fortaleza, máxima de 32, em Belém 33, 36 em Cuiabá e 31 em Porto Alegre. Esse calorão no sul é o anúncio da chegada da frente fria. Tanto é que em Uruguaiana, oeste gaúcho, hoje faz 30 graus, imagens. Tem sol, mas a chuva vem à noite. E amanhã faz 24. Olha como cai a temperatura. Estamos de olho nessa frente fria, hein? Chico, Ana. Tá bom, obrigado, Jaqueline. Que venha a chuva, principalmente onde a gente precisa dela, né? E quem já começou a economizar energia pode ganhar um desconto na conta de luz a partir de janeiro do ano que vem. Esse é o primeiro mês que as regras começaram para valer. Heraldo Pereira, para ter direito a esse desconto, tem que reduzir o consumo médio em pelo menos 10%, né, de setembro a dezembro. Tô certo? Bom dia para você. Há uma regrinha para o desconto. Antes de irmos a ela, bom dia, Chico Pinheiro, Ana Paula, bom dia especialmente a você, que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. Ao sistema como um todo, que é interligado no país, o que mais importa no momento é a variação do consumo. A redução do que é consumido nesses tempos de dificuldade para a geração, com baixo nível de água dos reservatórios de usinas hidrelétricas,
está sendo incentivada desde já. O acesso ao benefício da conta de luz depende diretamente do consumidor. Em agosto, a gente visitou o salão da ANET. De lá, na rotina, o resultado. A gente conseguiu reduzir uns 20%. E a meta é continuar assim, em casa e no salão. Ela quer o bônus que o governo prometeu. O programa, que começou agora em setembro, funciona assim. O consumo de energia tem que ser de pelo menos 10% e no máximo 20%. A cada quilowatt-hora economizado, serão menos 50 centavos. Atenção, a comparação será feita com base na soma do consumo de setembro a dezembro de 2021, com o mesmo período de 2020. Por exemplo, uma família que usou 400 kWh de setembro a dezembro de 2020 e esse ano reduzir para 360, terá bônus de R$ 20. O desconto vai vir na conta de janeiro do ano que vem. Quem economizar menos que 10% não vai receber o bônus. Quem economizar mais que 20% não terá direito a prêmio adicional. E se não conseguir reduzir no mês, pode compensar no outro. E não custa repetir algumas mudancinhas que podem fazer sua conta baixar. A geladeira ela tem uma temperatura de operação dela. Toda vez que você abre a porta da geladeira, então o ar interno da geladeira se comunica com o ar do ambiente, a temperatura aquece e quando você fecha ela vai gastar muita energia para poder restabelecer aquela temperatura baixa. Não precisa ficar ligando ferro várias vezes ao dia. E cá entre nós, há certas roupas que, num momento como esse, nem precisam ser passadas. Também não anda fazendo sentido, segundo especialistas, aquele banho demorado. É gostoso, mas gasta muita energia e o momento não tá para isso. E quando o calor apertar, vale a pena não descuidar do bolso. Usar menos ar-condicionado, né? Ou se for usar não para baixar para uma temperatura. Tem muita gente que liga o ar-condicionado e põe suéter porque está com frio em casa. Isso não faz sentido. Levantamento da empresa de pesquisa energética, que é ligada ao Ministério de Minas e Energia, mostra que entre janeiro e julho do ano passado, o consumo residencial de energia no país tinha sido de quase 85 milhões de megawatts-hora. No mesmo período desse ano, de crise hídrica e energética, o consumo aumentou cerca de 4%. É energia mais cara e outra preocupação é o preço do combustível. Os aumentos seguidos da gasolina estão espantando do trabalho os motoristas de aplicativos. A Aline Guerra vai falar mais disso pra gente. Bom dia, Aline. Ei, Ana, Chico, bom dia, boa semana. Olha, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, a estimativa é que cerca de 35 mil motoristas já deixaram de trabalhar nas plataformas. Já os passageiros reclamam do aumento do preço das corridas e da demora para conseguir um carro. A Clarissa, que vai de casa para o trabalho todos os dias, diz que os carros de aplicativo sumiram. Há 3 meses, ela pagava cerca de R$10 pelo trajeto e atualmente o valor dobrou. Até R$21, dependendo, vai só subindo. Sempre demora muito para conseguir, fico sempre esperando e depois ainda cancelam, sabe? A justificativa dos motoristas é que a gasolina aumentou e as plataformas reajustaram o valor da corrida, mas o repasse para eles foi pequeno, o que tem tornado o serviço pouco lucrativo. Para tentar manter os profissionais no mercado, 2 das maiores empresas de transporte por aplicativo anunciaram um reajuste na porcentagem que é repassada aos motoristas. A 99 aumentou entre 10% e 25% em mais de 20 regiões metropolitanas no início de setembro. O reajuste da Uber foi bem menor, segundo o presidente da Frente Nacional de Motoristas Autônomos. Ela anunciou um valor de ajuste, de até 9%, porém esse valor, esse reajuste, ele não é aplicado em todas as corridas. Ainda que fosse, ele é um valor insignificante diante de todos os custos, Segundo o Sindicato dos Condutores de Aplicativo em Minas, antes da pandemia, cerca de 70 mil motoristas trabalhavam na região metropolitana de Belo Horizonte. A estimativa atual é que esse número tenha caído pela metade. Muitos que alugavam carro para rodar estão deixando o negócio. O aluguel do veículo é em torno de R$400 por semana. Hoje não consegue mais pagar R$400, mas com o valor do preço da gasolina do jeito que está, e mais as taxas das empresas
dos aplicativos, os que ainda conseguem sobreviver são os que ainda têm kit gás. O Robson roda por aplicativo há 3 anos e meio e está pensando em mudar de profissão. É muito pouco para suprir as necessidades do carro. Não está valendo a pena continuar mais. Segundo a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, apesar da instabilidade econômica no país, não houve redução de taxas de remuneração dos parceiros. A 99 informou que a taxa de repasse aos motoristas leva em conta a distância percorrida e o tempo de deslocamento. Já a Uber não detalhou o valor do aumento do repasse aos motoristas e disse apenas que eles são informados dos detalhes de cada iniciativa que variam de cidade para cidade. Ana, Chico. Obrigado, Aline. E você vai ver daqui a pouco a comitiva brasileira que foi à Assembleia Geral da ONU tem mais um caso confirmado de Covid. Já o presidente Jair Bolsonaro testou negativo e deve retomar os trabalhos hoje. São Paulo começa hoje a aplicar a dose de reforço em idosos com mais de 70 anos ou mais. Agora 8 horas e 45 minutos, hora de Brasília. O Palácio do Planalto informou que o presidente Jair Bolsonaro testou negativo para a Covid e vai retornar hoje ao trabalho presencial. Ele estava em isolamento no Palácio da Alvorada desde quarta-feira, quando chegou da viagem a Nova York. Heraldo, e ontem teve mais um infectado, né? O presidente da Caixa Econômica Federal, que fez parte também dessa comitiva e testou positivo para a Covid. É o 4º registro da delegação que foi aos Estados Unidos. Ao caso da ministra Tereza Cristina, da Agricultura, que também teve teste positivo para a Covid, ela foi para um evento na Itália. Dos que retornaram da viagem a Nova York, da Assembleia da ONU, a primeira-dama, dona Michele, e o presidente Jair Bolsonaro já estão em atividade nessa segunda, depois de um período de isolamento no Palácio da Alvorada. Tem mais informações, é a repórter Gioconda Brasil, ela está no Palácio do Planalto. Bom dia, Gioconda. Heraldo, bom dia a você, uma ótima semana a todos. Pedro Guimarães vai participar de um evento da Caixa Econômica Federal e da Presidência, mas por causa da doença, a participação dele vai ser por videoconferência. Outras 2 solenidades estão programadas ao longo dessa segunda-feira aqui no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. O cerimonial da presidência, inclusive, já está ali preparando esses 2 eventos. Com o teste positivo de Pedro Guimarães, subiu para 4 o número de integrantes da comitiva presidencial brasileira que foi aos Estados Unidos na semana passada e que estão com Covid. Pedro Guimarães, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que continua em quarentena em Nova York, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e um diplomata. Na sexta-feira, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o advogado-geral da União, Bruno Bianco, informaram que também testaram positivo para a Covid, mas os 2 não foram para a comitiva brasileira para a Assembleia da ONU em Nova York. Heraldo. Gioconda Brasil, início de preparativos do expediente no Palácio do Planalto. O governo que está completou recente, ontem, 1000 dias. Gerson Camarote, movimentações na política. Heraldo, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro vai aproveitar essa semana, agora que testou negativo para a Covid, para justamente marcar esses 100 dias. Vai fazer uma agenda pelo Brasil, começando pelo Nordeste, vai visitar as 5 regiões brasileiras, inaugurando obras e apresentando uma espécie de balanço, ações de seu governo. Qual a estratégia do presidente Jair Bolsonaro? Tentar sair dessa agenda negativa. Ele, numa situação extremamente difícil do ponto de vista eleitoral e de aprovação, como a gente tem visto nessas últimas pesquisas, com rejeição recorde, tentando criar agora um novo espaço para recuperar essa aprovação. Então ele está fazendo essa agenda de viagens, ele sabe que vai precisar também, pelo menos essa estratégia inicial, moderar mais a sua fala, uma fala mais agressiva que ele estava fazendo com ameaças, inclusive as instituições ameaçam, inclusive a realização de eleições no próximo ano. Ele tem mudado nesses últimos dias, ele tem tentado incorporar um figurino mais moderado. Primeiro, preciso conferir
quanto tempo vai durar? Essa é a grande questão colocada entre seus aliados. E se essa agenda de viagens vai surtir o efeito esperado pelo Palácio do Planalto. Pois é, Camarote, porque temos aí um cenário de inflação de 2 dígitos, desemprego alto, são desafios enormes. Quais são as apostas do governo para tentar reverter essa avaliação negativa? Olha, Ana, bom dia, Chico. Olha, além dessa tentativa de mudança de comportamento, de tentar viajar pelo Brasil para mostrar obras, você tem toda uma estratégia em relação a todo o programa social que o governo quer lançar com uma nova marca, turbinando o Bolsa Família. Então, toda a aposta é recuperar principalmente uma parcela da população que hoje é contrária ao presidente Jair Bolsonaro. Se vai conseguir, a gente tem que esperar um pouco o efeito disso, até porque será preciso uma aliança, principalmente com o Congresso Nacional, para passar uma emenda à Constituição para conseguir espaço fiscal rolando ali os precatórios, ou seja, criando a possibilidade de pagar uma parte de precatórios e sobrar um espaço fiscal, que é o grande problema hoje do governo para conseguir recursos para o próximo ano. Tema que não falta no mundo da política, né, camarada? Verdade, Araldo. Bom dia. Bom dia. Morreu aos 95 anos o cardeal José Freire Falcão, arcebispo emérito de Brasília. Ele havia sido internado no último dia 17 como medida preventiva após diagnóstico de Covid. No fim de semana, teve complicações dos quadros respiratório e renal. O cardeal foi o segundo arcebispo de Brasília, depois de ter passado pela arquidiocese de Teresina, no Piauí. Participou do conclave para a escolha de Bento XVI, hoje Papa Emérito. Em nota, a arquidiocese de Brasília lamentou a morte de Dom José Freire Falcão e destacou as obras pastorais dele. A cidade de São Paulo começa hoje a aplicar a dose de reforço da vacina contra a Covid em idosos com 70 anos ou mais. A Cristina Mayumi está acompanhando essa história e tem mais informações para a gente. Cristina, bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Isso mesmo. Pessoas com mais de 70 anos que tenham completado o calendário vacinal, ou seja, tomado a segunda dose ou a dose única há pelo menos 6 meses, podem tomar esse reforço. Esse público é estimado em mais de 174 mil pessoas. Agora, nessa fase, essas pessoas estão recebendo reforço com imunizantes da Pfizer. Até o último sábado, a capital paulista tinha aplicado mais de 100 mil doses de reforço. Além dessas pessoas, o reforço também está liberado para pessoas com mais de 18 anos que tenham um alto grau de imunossupressão. Nesse caso, um intervalo menor de 28 dias depois de ter tomado a última dose do esquema vacinal. Trabalhadores da saúde, pessoas com mais de 60 anos, podem se inscrever na xepa para tentar receber essas doses de reforço. Elas vão ser avisadas no fim do dia por telefone pelas unidades de saúde. A orientação da Secretaria Municipal de Saúde da capital é não desperdiçar nenhuma dose de qualquer vacina que seja. A Secretaria vem aí acompanhando isso e essa xepa, ela não vale para gestantes e nem para mulheres que tenham tido bebê há pouco tempo. E ontem chegou mais um lote com doses da vacina da Pfizer. O avião com mais de 1.100.000 doses chegou no aeroporto de Campinas, no interior de São Paulo. Só nesse mês, mais de 35 milhões de vacinas da Pfizer chegaram ao país para o Programa Nacional de Imunização. Chico e Ana. Ok, obrigada, Cristina, pelas informações. Vamos ver agora, então, como é que está a vacinação pelo Brasil como um todo. O levantamento é do consórcio de veículos de imprensa. Em 24 horas, 162 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina. No total, são 144 milhões e meio de brasileiros com a primeira dose, quase 68% da população. E em 24 horas, quase 284 mil pessoas receberam a segunda dose ou a vacina de dose única. Agora são mais de 86 milhões e 600 mil totalmente imunizados contra a Covid, 40% da população. E falando das doses de reforço, foram mais de 56.700 aplicadas em 24 horas. Agora são mais de 607 mil pessoas com a dose de reforço. Vamos aos números da pandemia. Em 24 horas, 238 mortes foram registradas, 8.621 novos casos. Desde o início da pandemia, já são 594.484 vidas perdidas.
O total de casos passa de 21 milhões e 300 mil. A média de casos ficou acima de 16 mil por dia nos últimos 7 dias, é uma alta de 5% na comparação com 2 semanas atrás. E a média móvel de mortes é de 528 por dia, aumento de 13% em relação a 14 dias atrás. Obrigado, Ana. A gente vai para o intervalo. Já 2 pessoas morreram numa ação da Polícia Militar na zona norte do Rio. Entre as vítimas está um estudante de um colégio da própria PM. E outras notícias aqui de São Paulo. A gente vai acompanhando, monitorando tudo para vocês. Agora 8 horas e 59 minutos, a gente volta já. Uma noite de festa terminou em tragédia na zona norte do Rio. Em uma ação da PM, 2 pessoas morreram e outras 2 ficaram feridas. Uma das vítimas queria seguir carreira militar. Samuel Vicente tinha 17 anos e era estudante de um colégio militar. Sonhava em seguir carreira. O sonho dele era ser militar, usar farda. Queria tanto usar farda que a farda acabou matando eles. Samuel estava com a família numa festa, numa comunidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A namorada dele, Camille da Silva, passou mal e desmaiou. Samuel pediu então ajuda ao padrasto, William Vasconcelos, de 38 anos, para levar Camille até uma UPA, perto de onde eles moravam. Os 3 foram numa moto que pertencia ao padrasto. Mas a família disse que quando eles estavam quase chegando na emergência, foram surpreendidos por policiais militares e que os PMs teriam atirado várias vezes. Samuel e o padrasto morreram. A namorada, Camille, também foi atingida e está internada. Uma 4ª vítima, ainda não identificada, levou um tiro de raspão e sobreviveu. Em nota, a PM apresentou uma versão diferente. Afirmou que os policiais foram atacados a tiros quando realizavam um patrulhamento, que depois da ação, a equipe localizou 3 suspeitos feridos, que foram levados ao hospital, e que com eles a polícia teria encontrado armas e drogas. A família contesta essa acusação. Eles não eram bandidos, nem meu cunhado, muito menos o meu sobrinho. Que bandido do Rio, né, estuda numa escola da Polícia Militar. Então eles vão manter essa mesma narrativa de novo, né, de que eram suspeitos, que eram bandidos, que eram 3 bandidos numa moto e que eles atacaram os policiais. Não tem como, né? Samuel completaria 18 anos em dezembro. Já tinha até se alistado para o serviço militar. Não deu tempo. E ele nem conseguiu realizar o sonho dele. Isso é muito doloroso para mim. Isso é muito difícil para mim. 9h05, Cíntia. Rodrigo, vamos falar de um acidente na Avenida Cantídio Sampaio, na Zona Norte. Foi de madrugada, mas ainda tem problemas por lá. Quem atualiza a situação pra gente é a Carol Iannelli. Bom dia, Carol. Oi, Cíntia. Oi, Rodrigo. Bom dia para você. Bom dia a todos. Nós estamos acompanhando aqui a movimentação. O carro que está completamente destruído está no guincho e em instantes deve ser removido daqui. O poste, que também ficou completamente destruído, a gente observa que por muito pouco também não caiu. O poste ainda está energizado. O pessoal da Enel, a empresa de distribuição de energia elétrica, aguarda que a energia seja interrompida para que consigam fazer a remoção desse poste e trocar por um novo. Segundo o motorista deste carro, ele precisou desviar de uma moto que vinha na contramão e acabou batendo no poste. 5 pessoas estavam no carro. 4 pessoas se feriram e foram encaminhadas para hospitais da região. Uma com mais gravidade fraturou membros, pernas, braços e foi encaminhada para o Hospital das Clínicas. As outras pessoas tiveram escoriações. Seguimos acompanhando aqui a movimentação e a previsão da CT é que em instantes a situação seja normalizada. Cíntia, Rodrigo. Obrigada, Carol. Rodrigo, e o grande destaque da manhã foi um acidente na rodovia Anhanguera hoje de manhã. Uma carreta carregada com madeira tombou, a carga ficou espalhada na pista. A gente vai dar uma olhadinha agora na situação. Você vê as imagens da nossa Motolink, Abraão Cruz por lá. Ainda com interdição, esse acidente foi no quilômetro 20, no sentido de São Paulo, na região de Osasco. A via chegou a ficar totalmente bloqueada, mais de 10 quilômetros de congestionamento por ali. Segundo a polícia rodoviária, um homem foi preso porque tinha roubado justamente esse caminhão. A concessionária disse que 2 pessoas se machucaram, uma delas em estado grave.
E a gente consegue atualizar o trânsito por ali, olha, vou colocar aqui no Waze, ainda com muito congestionamento. E você vê que a estrada de Perus está totalmente travada, então difícil também no sentido do interior. Tá bom. Valeu, obrigado, viu? Imagina. A seguir, as negociações para a formação do novo governo da Alemanha, com a vitória apertada do social-democrata Olaf Scholz. E outras notícias de São Paulo, agora 9h07. Os resultados preliminares da eleição alemã indicam uma vitória do Partido Social Democrata por uma estreita margem de votos. Vamos falar ao vivo em Berlim com Bianca Rottier. Bianca, bom dia para você. O líder social-democrata já busca alianças para governar, mas esta negociação pode levar semanas, né? Semanas ou meses. Chico, bom dia para você, bom dia, Ana, bom dia a todos. Olha, depois de 4 mandatos marcados por estabilidade e sensatez com Angela Merkel, o mundo está ansioso para conhecer o novo perfil da Alemanha. O líder do Partido Social Democrata, Olaf Scholz, disse estar confiante de que vai conseguir uma aliança com os verdes e os liberais até o Natal. Ele disse que tem um mandato claro para formar essa coalizão, mas o fato é que a eleição foi disputadíssima. O Partido Social Democrata surge com 25,7% dos votos, pouco à frente do partido de Angela Merkel, a União Democrata Cristã. Foi o pior resultado eleitoral da história da legenda conservadora, agora liderada por Armin Laschet, que não se dá por vencido. Os verdes deram um salto de 2017 para cá, refletindo a preocupação com a questão climática, e os liberais ficaram em quarto. Por enquanto, Merkel segue no comando e se um governo for formado depois do dia 17 de dezembro, ela vai conseguir mais um marco, superar o mentor político Helmut Kohl como a pessoa que ficou mais tempo no cargo no período democrático. O presidente do Parlamento Europeu parabenizou Scholz e reforçou: o bloco precisa de um parceiro confiável. E a França, que assume a presidência temporária da União Europeia no ano que vem, pediu a formação rápida de um governo forte. Valeu, Bianca Rottier. 9h14 agora. Jaqueline Brasil falando mais do tempo aqui em São Paulo. Oi, Rodrigo. Bom dia para você. Bom dia para vocês mais uma vez. Vamos direto para nossa imagem ao vivo aqui de São Paulo, porque hoje teremos um dia quente, hein, Rodrigo? A temperatura não começou assim tão baixa, né, aqui na capital, 17, 18 graus. Bela imagem da Avenida Paulista, céu azul, hoje máxima de 30 graus. O tempo fica firme aqui na capital paulista e vale para quase todo o estado, tá? Chove só mais ao norte no interior, mas na região central e na faixa leste do estado, o tempo fica firme, porém com nevoeiro. Quer ver só? Imagens ao vivo da Baixada Santista. Temos aí, ó, imagem de Santos. Tá nublado, né, Rodrigo? Só que não vai chover. É um nevoeiro que vai dar espaço ao sol daqui a pouquinho. O tempo fica firme, com máxima de 27 graus. Temperaturas altas em todo o estado. Só dá uma olhada aqui em algumas cidades. Em Campinas, máxima de 32 graus. 33 em Franca, 36 em Jales. Agora, nos próximos dias teremos mudanças. Então, calorão hoje, amanhã máxima de 32 graus e aí na quarta-feira já cai um pouquinho para 27, porque uma frente fria vai se formar amanhã no sul do país e vai começar a se aproximar aqui de São Paulo. Então, a partir da quinta-feira, a temperatura despenca. Não vai durar tanto esse frio, mas a gente está torcendo para que a chuva caia no lugar certo, afinal estamos precisando, né, Rodrigo? Tá bom. Valeu, Jaque. Obrigado, bom dia. Bom dia. Agora são 9h15. Cíntia Toledo chega também para atualizar a gente sobre o trânsito e o transporte. Cíntia. Vamos lá, Rodrigo. Começando pelo nosso mapa dos trilhos, para a gente dar uma olhada como é que estão as linhas do metrô e da CPTM, tudo certinho, bandeirinha verde para todas elas, então pode seguir o seu caminho normalmente. Agora eu aproveito para atualizar também, Rodrigo, a questão da Anhanguera, porque é o grande destaque do dia. Teve acidente grave, né, por ali, a gente falou disso agora há pouco, foi na altura do quilômetro 20, na região de Osasco. O caminhão já foi removido pelas equipes da concessionária, mas a carga de madeira continua espalhada na pista, então ainda tem interdição por lá, são 2 faixas bloqueadas no sentido de São Paulo, e aqui a gente vê que tem muito congestionamento, estrada de Perus também toda travada, e isso complica também o trânsito para quem está no sentido do interior. Vamos dar uma olhadinha no movimento aqui na capital, Rodrigo? Vamos lá. Que também tá... Opa, vou tirar aqui do Waze.
Aí, agora sim, vamos lá para a gente ver que também está com bastante movimento, principalmente na zona leste aqui da cidade. Começando então pela radial, vamos ver na altura do Tatuapé, lado esquerdo, o motorista que vem em direção ao centro da cidade, né, bem movimentado. Anhanhamelo, também com bastante trânsito, né, bastante gente acessando ali o viaduto Engenheiro Alberto Badra, principalmente do lado direito do vídeo que a gente vê no sentido da Marginal Tietê, viu? Tá bom, obrigado, Cíntia. Imagina. Vai para o intervalo já, os gols do Campeonato Brasileiro neste final de semana. Agora, 9 horas e 17 minutos. A gente volta já. O domingo teve muitos gols pelo Campeonato Brasileiro. Elisandra Trindade está aqui para mostrar como é que foram os jogos. Bom dia, Elisandra. Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Bom dia para todo mundo. Ó, só não teve gol entre Atlético Goianiense e Cuiabá, que ficaram no 0-0. Para mostrar a rede balançando, a gente vai começar pela turma da parte de cima da tabela. Ó. Fortaleza tomou o terceiro lugar, que estava com o Flamengo, porque venceu, o Flamengo empatou. Os gols saíram no final do jogo. Michel passou por todo mundo. Pedro só deu um toquinho. Michel completou pro gol. Já nos acréscimos, o Alê fez pro América Mineiro 1-1 no Independência. Aí o Fortaleza foi lá e aproveitou, né? Ninguém do esporte marcou. O Marcelo Benevenuto na cobrança de escanteio deu Fortaleza na Arena Pernambuco 1-0. Vem aí o quinto colocado, o Bragantino. Aliás, primeiro, vem aí o Luiz Henrique, que roubou a bola, acelerou. Aí dele pro Nonato, Nonato pro Fred, gol. E o Fred agora é o segundo maior artilheiro da história do Brasileirão, com 155 gols marcados. Passou o Romário, tá só atrás do Roberto Dinamite. Por enquanto. E olha a estrela do Luiz Henrique aí de novo, dessa vez para deixar o dele. O Bragantino diminuiu com Elinho, de fora da área, no ângulo lindo, mas vitória do seu Flu no Maracanã, 2-1. Pode ser com boas notícias assim. O Internacional venceu o Bahia, chegou a 8 jogos de invencibilidade. Os 2 gols da partida foram de cabeça. Primeiro com o Yuri Alberto, depois Rodrigo Dourado. Inter 2, Bahia 0. Outro gaúcho que se deu bem na rodada foi o Juventude. Nome do jogo, Guilherme Castilho. Na cobrança de falta dele, Ricardo Bueno abriu o placar contra o Santos. Dauan marcou o segundo. E o terceiro foi de quem? Guilherme Castilho, 3-0. Já o Grêmio perdeu em Curitiba. No primeiro tempo, 2 gols do Pedro Rocha para o Atlético Paranaense. No segundo tempo, a dobradinha foi do Renato Kaiser. Ele fez o terceiro, o Grêmio diminuiu com o Thiago Santos. De novo, Renato Kaiser. E o Wanderson, quase sem ângulo, ainda conseguiu marcar mais um para o Grêmio. Final, Atlético Paranaense 4, Grêmio 2. Pela Série B, o Botafogo venceu, é o vice-líder, e o Cruzeiro perdeu no Independência. Claudinho abriu o placar para o Cruzeiro. Lançamento do Gabriel e Yuri empatou para o CSA 1-1. O xará Yuri Castilho virou o jogo 2-1 CSA, placar final. Confuso, né? Que o Cruzeiro tá de verde e o CSA de azul. Confuso, verdade. Eu me confundi também. Na partida que marcou a volta da torcida no estádio Newton Santos, Rafael Navarro mandou de cabeça pro gol. Luiz Oyama acreditou, também deixou o dele. Botafogo 2-0 no Sampaio Corrêa. No Brasileirão ontem, o segundo jogo da decisão numa final inédita contra o Palmeiras. Outro jogo cheio de gols. Um time que não cansa de levantar troféus. Eu com 33 anos, mais uma vez aqui, ganhando um brasileiro, um clássico importante. Foi a primeira vez que um clássico entre Corinthians e Palmeiras decidiu um campeonato brasileiro. E se muitas jogadoras do Corinthians já tinham sido campeãs, outras tiveram esse gostinho pela primeira vez. Foram 6 anos e eu não conseguia chegar na final. Essa foi a minha primeira final. E em 6 anos eu joguei acho que 1 ou 2 jogos do brasileiro. Então, além de ser a primeira final, foi o primeiro campeonato que eu consegui seguir como titular. O Corinthians já tinha a vantagem de 1-0 do primeiro jogo e só precisava de um empate. Mesmo assim, foi o time da casa quem abriu o placar com um gol contra. A Adriana arrancou com a bola e a Agustina, do Palmeiras, mandou para a própria rede. O segundo gol veio nesse chute da Adriana. E o
terceiro foi esse golaço de bicicleta da Vitória Albuquerque. No segundo tempo, o Palmeiras ainda descontou com um belo chute da Camilinha, mas não conseguiu bater o grande rival. A final pode até ter sido inédita, mas o resultado foi a consolidação de uma hegemonia. Este foi o terceiro título brasileiro do Corinthians, o maior campeão nacional. Muito feliz pelo título, tricampeã com a camisa do Corinthians e muito feliz com o crescimento e com tudo isso que está acontecendo no Brasil com a modalidade. Parabéns, então, ao Corinthians, tricampeão brasileiro. Golaço de bicicleta. Coisa bonita de ver, né? Olha. Essas meninas são boas demais. Esses foram os gols, os muitos gols de domingo. Ana, Chico. Tá bom. Vamos agora às últimas notícias. Vamos, Rodrigo Bocardi. Olha só, tá dando um trabalhão para limpar a sujeira deixada pela aquela tempestade de areia, de terra, que atingiu a região nordeste de São Paulo e o Triângulo Mineiro. Essas imagens são de Franca, no interior de São Paulo. As casas ainda estão cobertas de terra. E a Sabesp, que é a Companhia de Abastecimento de São Paulo, pediu que os moradores evitem o desperdício de água na hora de limpar as casas. Aí é difícil, né? Uma boa segunda para todos, boa semana. Até amanhã. Aqui no Planalto Central do país, o Congresso se reúne em sessão convocada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, para a votação de vetos presidenciais. Entre eles, criação de federações entre partidos políticos e pontos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, entre outras votações. Um dia realmente promete ser movimentado no Congresso. Bom dia, boa semana a todos. Eu me despeço daqui desejando um excelente começo de semana para vocês e esperando, que a chuva prevista para esta semana realmente chegue aqui em Minas para melhorar a situação dos reservatórios. Ótimo dia. A pandemia da Covid causou a maior redução da expectativa de vida desde a Segunda Guerra Mundial. A queda foi apontada pela Universidade de Oxford em 27 dos 29 países analisados. A maior delas foi nos Estados Unidos, com redução de mais de 2 anos de vida entre os homens. Notícia triste, mas eu desejo a todos uma ótima semana. É isso. Outras notícias a qualquer momento nos nossos telejornais. E vem chegando Ana Maria Braga com mais você. Bom dia, Ana. Boa segunda. Olá, Ana Paula, olá Chico, olá Lisandra, bom dia. Olá você de casa também. A gente sabe que com a alta dos preços dos alimentos, o brasileiro vem fazendo malabarismo para não deixar faltar comida na mesa, né? Hoje nós vamos ver como a dona de casa está se virando nos 30, literalmente, para buscar soluções. E tem um doce famoso na França que está virando uma boa oportunidade de negócio aqui no Brasil. É o macarrão, aquele, sabe, que derrete na boca. Tem também notícias. Tem também notícias no mundo do esporte com Felipe Andreoli, que já chegou. Aí ninguém fala que lindo, tá vendo? Tudo bem. Tá lindo, tá lindão. E na culinária eu vou ensinar a fazer uma cuca de farinha láctea. E o recheio é cremoso de banana com leite condensado. Pensa só pra você começar a semana. É no regime, já. Regime deixa pra terça, então, combinado. Você de casa, fica com mais você. Ótima segunda, ótima semana para todos nós e até amanhã. Tchau, tchau. Olha, obrigado pela sua audiência em Igaraçu, em Pernambuco. Igaraçu está fazendo 486 anos. E é onde foi construída a primeira igreja católica do Brasil, a matriz de São Cosme e Damião, que a gente comemora hoje. Coragem, que hoje é segunda-feira, a gente volta amanhã.